quem ama é o reino dos céus. Jesus foi quem falou. Jesus foi quem falou. Pra fazermos o reino de Deus. Jesus nos convidou. Jesus nos convidou. Olá, queridos catequizandos, como vocês estão? Hoje nosso encontro é o 8º encontro, onde Jesus anuncia o reino de Deus. Então, o último encontro que nós vimos que Jesus recebeu o batismo através de João Batista no Rio Jordão. E a partir desse momento que Jesus foi batizado, ele estava cheio do Espírito Santo. E então Jesus inicia a sua vida pública, começando a passar pelas cidades, anunciando a boa nova do reino de Deus. E nós vamos iniciar com a oração do Pai Nosso, onde nós pedimos para que Deus envie o seu reino até nós. Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir então que Jesus abençoe esse encontro e que a gente consiga compreender o que é esse anúncio do reino de Deus nas nossas vidas. Amém? Então vamos iniciar. Peguem o livro de vocês, a Bíblia de vocês, e vocês vão pedir ajuda para os pais de vocês, se precisar, para procurar lá em Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao 22. Então, peguem a Bíblia de vocês com muito carinho, muito respeito e vamos iniciar. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos e a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura, que vocês acabaram de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Este não é o filho de José? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então agora vocês peguem a Bíblia de vocês, com muito carinho, deem um beijinho. E nós vamos analisar esse texto. Então, como a catequista tinha falado antes, Jesus foi batizado e ele voltou com a força do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Então, ele estava mais que preparado para iniciar a sua vida, a sua missão, né? Aqui ele foi enviado por Deus para cumprir aqui na terra. Então ele ensinava nas sinagogas
e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Então, quando ele era pequeno, ele viveu na cidade de Nazaré. E conforme seu costume, porque Jesus era judeu, então eles guardavam o sábado. Era no sábado que eles normalmente frequentavam a sinagoga, que era o templo, né? E ele levantou-se para fazer a leitura. E naquela época, a leitura da palavra não era feita assim em livros como nós temos hoje a Bíblia. Eram feitas em livros diferentes, que eles eram enrolados, né? Então, Jesus iniciou abrindo o livro e encontrou a passagem em Isaías. Isaías fica lá no Antigo Testamento. E Isaías era um profeta. E lá no Antigo Testamento, Isaías escreveu essa passagem aqui: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Quem que veio para anunciar a boa notícia? Era Jesus. Então, essa passagem aqui, que foi escrita antes de Jesus nascer, foi uma profecia, foi uma revelação que o profeta teve de Deus, né? Que iria vir aquele que anunciaria a boa nova, a boa notícia aos pobres. Então, naquele momento que Jesus estava lendo, ele confirmou através da escritura que foi escrita pelo profeta Isaías, ele confirmou essa passagem de que ele iria vir, de que ele iria ser enviado por Deus para anunciar a boa nova. E por isso que depois ele diz assim, que ele iria vir proclamar a libertação dos presos, dos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Então ele iria realizar milagres na vida das pessoas, né? E até hoje ele realiza milagres na nossa vida também. Então Jesus, a partir desse momento, ele anuncia o reino de Deus. E o que é esse anúncio do reino de Deus? Vamos ver então? Mas primeiro, nós vamos ver o significado dessas palavras. Então, sinagoga, que está ali no texto, é o lugar onde os judeus se reuniam todos os sábados para rezar. Então, é o templo, né? A igreja onde eles se reuniam para rezar. E profeta, o que quer dizer profeta? Profeta é a pessoa escolhida por Deus para comunicar aos homens e a sua vontade. Então, antes de Jesus vir, haviam os profetas, existiram os profetas, que eram pessoas que Deus escolhia, e através dessas pessoas, Deus falava ao povo. Então, essas pessoas elas tinham um contato mais íntimo com Deus, um contato mais pessoal com Deus, onde eles conseguiam ouvir o que Deus queria dizer. Assim foi com Abraão, assim foi com Jacó, assim foi com Noé, assim foi com Moisés, né? Eram grandes profetas, e assim também foi com Isaías, tá? Então vamos analisar o que é o reino de Deus. O reino de Deus, então Jesus diz pra gente que o reino de Deus, ele é para todos, e não para uma pessoa ou outra. O reino de Deus é para todos. Mas como que a gente pode participar desse reino de Deus? Quando a gente aceita esse convite para participar do reino de Deus. E quem são as pessoas rejeitadas da sociedade hoje? Nós vimos aqui essa imagem onde que Jesus pega a mão de uma pessoa pobre, numa pessoa, num morador de rua, né? E ele
oferece ajuda a essa pessoa. Então, os moradores de rua, eles são pessoas que são rejeitadas pela sociedade. Quem mais que a gente pode ter de exemplo que é rejeitado pela sociedade? Aqui a catequista colocou uma figura de um menininho que ele está isolado da brincadeira dos demais. Vocês conhecem alguma criança lá na escola de vocês que também se sente assim? Aquelas crianças que às vezes chegam no primeiro dia de aula na nossa sala, né? E a gente fala, hoje tinha um amiguinho novo. Como que essa pessoa, como que esse amigo, que essa criança é recebida? E aquelas crianças que às vezes têm alguma diferença, elas são bem acolhidas ou elas são rejeitadas pela sociedade? Então vamos pensar, quem são os rejeitados da sociedade hoje? Qual seria uma boa notícia para esses rejeitados hoje? Então lá na página 49, vocês vão responder essas perguntinhas aqui, tá? Então qual seria uma boa notícia para esses rejeitados hoje? A boa notícia é que Deus não nos abandona. É que apesar dos sofrimentos que eles passam hoje, Deus está olhando, Deus está por perto, Deus está pegando no colo essas pessoas e está aliviando o sofrimento deles. Então Jesus não foi à toa que ele veio aqui na terra para estar junto com o povo, para ensinar o verdadeiro amor de Deus, porque muitas pessoas tinham medo de Deus, viam Deus como uma pessoa que castigaria. E não, Deus é amor, Deus é misericórdia, e Deus está sempre conosco para nos orientar, para nos ajudar, para nos amar, para nos abraçar, principalmente nos momentos difíceis. Então vocês escrevam ali no livrinho de vocês quem vocês acham que são os rejeitados da sociedade hoje e qual seria uma boa notícia para essas pessoas, tá bom? E lá na página 50, vamos pensar o que nós precisamos fazer para participar do reino de Deus. Então lá tem uns tijolinhos com essas frases aqui. Ajudar um amigo, doar um brinquedo para uma criança, dar atenção a um idoso, que é o vovô, a vovó, ou um idoso que vocês conheçam, né? Rezar pelo seu catequista, visitar uma pessoa doente, ajudar nas tarefas domésticas. Olha quanta coisa fácil que está ao nosso alcance que a gente pode fazer. E todos esses exemplos aqui nos ajudam a participar do reino de Deus. Então, vocês vão escolher uma dessas atitudes aqui que vocês vão se comprometer a colocar em prática durante essa semana. A gente sabe, que nem aqui, dar atenção ao idoso. A gente sabe que nesse momento de pandemia, ninguém está se visitando, mas de repente, como são da família, de repente você tem um contato, ou então você pode pegar o telefone, ligar, né, pro vovô, pra vovó, escutar um pouquinho eles, falar uma palavra amiga, dizer o quanto vocês amam eles, né, pedir para que eles se cuidem, que tudo isso vai passar, que logo vocês vão poder se abraçar. Quantas coisas boas a gente pode fazer por alguém, né? Então, vocês vão escolher uma dessas atitudes que vocês vão se comprometer e vão fazer. E daí lá no livro de vocês vão circular qual atitude dessas que vocês vão fazer. Então, circular assim, né? Tá bom? Então, o que vai ficar de tarefinha? Vai ficar a página 48, que lá na página 48 vocês vão escrever, vocês vão copiar os versículos 18 e 19, né? E para que fique bem fixado na mente de vocês o que essa palavra de hoje trouxe para nós. E ali embaixo
onde que está escrito um versículo para a sua vida, vocês vão escolher um versículo da leitura de hoje que mais chamou atenção e vocês vão escrever ali, tá bom? Na página 49 tem aquelas duas perguntinhas que a gente viu antes e também vocês vão escrever o que nós precisamos fazer para participar do reino de Deus. E ali naqueles tijolinhos a gente deu algumas pistas, mas vocês podem ter mais ideias. Então escrevam ali, tem bastante linha para escrever. Escrevam o que vocês acham que a gente precisa fazer para participar do reino de Deus. E lá na página 50, tem uma perguntinha assim: como você convidaria alguém para colaborar com o reino de Deus? Imagina assim que você vai fazer um convite. O que você diria nesse convite? Para convidar alguém para participar do reino de Deus. Então, mexe aí a cabecinha, põe as ideias para funcionar e escrevam ali. Qualquer coisa pede ajuda para o catequista, pede ajuda para os pais, tá bom? E na página 51, vocês vão conversar com os familiares de vocês sobre a importância de cada pessoa na construção do reino de Deus. Porque vocês imaginem assim, que o reino de Deus seria uma grande construção. Mas para essa construção ela existir, vai precisar de cada tijolinho de uma pessoa. Então, vai precisar de ajuda de cada pessoa, né? E essa ajuda é um tijolinho a mais para construir esse reino de Deus, tá? Imaginem que seja assim. Então, vocês vão apresentar para os familiares de vocês a ação que vocês escolheram, lá dos tijolinhos, e juntos vocês vão colocar em prática. Então, convide os pais de vocês também para vocês colocarem em prática. E aí, vocês vão escrever ali a ideia que vocês tiveram de como que vocês vão colocar em prática isso. Por exemplo, se vocês escolheram rezar pelo catequista, como que vocês vão fazer isso? Vão rezar toda noite? Vão rezar no momento do almoço? Que momento que vocês vão fazer isso? Se vocês escolheram, por exemplo, doar um brinquedo para uma criança, como que vocês vão fazer? Vocês vão lá no quarto, vão procurar aquele brinquedo que está bom, mas que vocês não brincam mais, vão separar, vão levar aonde, né? Então, tudo isso vocês vão escrever ali. Como que vocês vão fazer? Outra coisa, ajudar na tarefa doméstica. O que você vai poder fazer essa semana para ajudar o pai ou a mãe em casa? Vai se comprometer em secar louça? Vai se comprometer em arrumar a mesa? Vai se comprometer em arrumar a cama? Deixar organizados os brinquedos? O que você vai fazer para ajudar, tá? Então, na página 51, você vai escrever como que você vai fazer para ter essa atitude de participar do reino de Deus, tá bom? Que nem tá ali nos tijolinhos. Então, esse é o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o que é participar do reino de Deus nessa grande construção do reino de Deus, que Jesus nos convida, mas que a escolha depende de nós, tá bom? Então, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e uma abençoada semana.